Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao terceiro bimestre e já iniciaremos o período regencial, que corresponde à unidade 1 do caderno 3 de vocês, tá certo? Então, gente, como nós vimos anteriormente, a presença de Dom Pedro I no Brasil, após 1830, tornou-se insustentável, né? Então, a única solução foi abdicar o trono em nome de seu filho, que tinha apenas 5 anos de idade. E, segundo a Constituição, se o imperador não pudesse, né, assumir o trono, e se o seu substituto fosse menor de idade, o Brasil poderia ser administrado por uma regência trina, ou seja, formada por 3 regentes, que seriam uma espécie de ministros, tá certo, gente? Então, inicialmente, né, estabeleceu-se uma regência trina provisória, né, para ocupar o governo temporariamente, certo? Foram escolhidos Nicolau Pereira de Campos, José Joaquim Carneiro de Campos, que ambos eram senadores, e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Essa regência, né, governou o país por cerca de 2 meses, até que novas eleições fossem realizadas. E uma regência trina permanente foi estabelecida até a maioridade de Pedro de Alcântara, o que aconteceria em 1844. Então, aqui fala um pouquinho mais sobre essa regência trina permanente, tá bom, gente? Então, entre os meses de junho a outubro de 1831, deputados e senadores reuniram-se na Assembleia Geral e elegeram os regentes que comporiam a regência trina permanente no Brasil. Foram eleitos os deputados João Braulio e José da Costa Carvalho, representantes das províncias do Norte e do Sul, respectivamente, além do brigadeiro Francisco de Lima e Silva, para um mandato de 4 anos. Já para comandar o Ministério da Justiça, foi escolhido o padre Diogo Antônio Feijó, que ficou responsável pela ordem interna do país. Aqui fala um pouquinho mais sobre Feijó, certo? Que foi considerado um dos principais ministros da Justiça nesse período, tá bom? Então, ainda no mesmo ano, o Ministério da Justiça criou a Guarda Nacional, com o objetivo de combater as revoltas, os quilombolas e todos os movimentos que contrariassem a ordem vigente. Formada basicamente por funcionários de ricos fazendeiros, que eram chamados de aristocratas, também conhecidos por soldados cidadão, já que tinham direito ao voto, era uma espécie de força paramilitar ou uma milícia. Os fazendeiros, em compensação aos custos da Guarda Nacional, recebiam títulos de capitães ou coronéis, o que lhes conferia poderes políticos e econômicos locais. Vocês vão ver um pouquinho mais sobre essas questões aí, né, de aristocracia e coronelismo no nono ano, né, no qual vocês vão ver um pouco sobre a República do Café com Leite, tá certo? Então, gente, o padre Feijó, ele renunciou ao cargo, né, em 1832, né, bem antes aí de completar praticamente um ano, por se opor a José Bonifácio, que era tutor de Pedro Alcântara e integrante do grupo dos restauradores. Tá certo, gente? Os restauradores, pessoal, eram as pessoas, né, que estavam, que faziam parte, melhor dizer, do partido português, certo? Então, durante a regência permanente, as diferenças políticas na Assembleia Geral não diminuíram. Pelo contrário, 3 grupos dominavam o cenário político e as principais discussões nessa área eram sobre restauradores, que eram os caramurus, né, que representavam alguns do partido português, e tinham também os liberais moderados, né, e também os liberais exaltados, que eram grupos que estavam voltados ao partido brasileiro. Aqui tem um quadro, né, que apresenta informações mais detalhadas sobre esses grupos. Né? O grupo restaurador ou Caramuru era um grupo de tendência absolutista que defendia a volta de Dom Pedro I e a monarquia e era contrário às reformas políticas e econômicas. Já o grupo liberal moderado era liderado pelo padre Diogo Antônio Feijó, pelo jornalista Evaristo da Veiga
e pelo político Bernardo Pereira de Vasconcelos, e representava os interesses da aristocracia rural, que buscava manter as estruturas políticas da forma como estavam, né? E nesse caso aí eles queriam, né, garantir a manutenção de seus privilégios. Já o grupo liberal exaltado era liderado pelo major do Exército Miguel Farias e pelo jornalista Cipriano Barata. E esse grupo estava ligado às classes médias urbanas e ao Exército Brasileiro. Eles defendiam, em tese, a liberdade de imprensa e a autonomia das províncias, né, o que resultaria na descentralização do poder imperial e na criação de uma monarquia federativa, né, baseada, portanto, no parlamentarismo. Tá bom? Então, aqui fala um pouquinho sobre as reformas regenciais que aconteceram durante esse período. Como já foi dito, a situação política do Brasil era conflituosa nas primeiras décadas do século XIX. E os governantes do período regencial buscavam ações para diminuir os impasses políticos, principalmente entre exaltados e moderados, que eram os liberais. Dessa maneira, os regentes promoveram duas reformas que ficaram conhecidas como reformas liberais, descritas a seguir. Então, a primeira delas, né, foi o Código de Processo Penal, que foi revisto em 1832 e transferia aos juízes de paz o poder de controlar a justiça nos municípios. E, embora esses juízes fossem eleitos por votos censitários, o que significava a nomeação pelos grandes latifundiários do distrito, também conhecidos como doutores de paróquia, na prática, eles acabavam tornando-se agentes dos coronéis, já que estes detinham, né, o poder local por serem colaboradores financeiros da Guarda Nacional. Temos também o Ato Adicional de 1834, tá? Então, com a intenção de reformar a Constituição de 1824, este documento definiu a criação de assembleias legislativas provinciais, garantindo uma relativa autonomia às províncias. As províncias, pessoal, são hoje os estados, certo? Então, com a permissão da eleição dos membros das assembleias e o direito destes de votar leis sobre assuntos diversos a respeito da administração, como receitas e despesas, cargos públicos e questões jurídicas. O ato de 1834 também alterou a forma como a regência havia sido organizada. E em 1835, novas eleições foram convocadas e, em vez de 3 regentes, apenas um foi escolhido. Ou seja, a regência deixou de ser trina e passou a ser exercida por uma única pessoa, a chamada regência una. Tá bom, pessoal? Então, essas medidas, né, elas culminaram em maior liberdade provincial em relação ao governo central. No entanto, as reformas desagradaram membros e entidades importantes daquela época, tais como os membros dos partidos políticos, religiosos e integrantes de lojas maçônicas, mergulhando o cenário político em uma nova instabilidade, certo? Causando aí, nesse caso, várias rebeliões pelo interior do Brasil, né? Comprometendo, portanto, a unidade imperial. Outra coisa, pessoal, que é importante destacarmos, né, é a questão da regência una, né, que foi organizada e que teve à frente, mais uma vez, o ministro, né, da Justiça, Diogo Antônio Feijó, certo? Então, ele, à frente de seu governo, combateu, né, os opositores e criou o Partido Progressista, certo? Além disso, temos a outra regência, que foi de Araújo e Lima, que durou de 1838 a 1840, certo? Mas isso veremos um pouco mais posteriormente, tá bom, gente? É só para destacar para vocês e ressaltar, né, que tanto na regência Ana de Feijó quanto na regência de Araújo Lima houve uma restauração conservadora, certo?
e que só foi instituída logo após a lei interpretativa do ato adicional que vimos anteriormente, tá certo? Então, vocês vão ver futuramente também que como a crise no Brasil era muito grande, né, tanto os progressistas quanto os regressistas acreditavam que somente um imperador com poderes absolutos poderia restaurar a ordem do país, né? Mas isso só vai acontecer logo após aí diversas, né, rebeliões no Brasil. Falando um pouquinho sobre essas rebeliões regenciais, as disputas políticas entre os diversos grupos que ocupavam a administração das províncias, a fragilidade das instituições e a pobreza em que vivia a maior parte dos brasileiros ajudam a explicar as numerosas revoltas que ocorreram no Brasil durante todo o período regencial. E a maioria dos movimentos iniciados por populares e pelos líderes das classes médias urbanas tinha como objetivo combater as políticas de governo e, em alguns casos, a emancipação territorial e política de determinada província. Então, na próxima aula nós falaremos um pouco, né, sobre esses principais movimentos que surgiram aí durante o período regencial, né, como a revolta dos Papamés, a revolta dos Malês, né, a Sabinada, a Balaiada, entre outros, e encerramos a primeira. Tá bom, gente? Então, bons estudos, boa atividade e até a próxima. Tchau.